Ah, meu Brasil, bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. O que um cristão faria, né? Do que Jesus faria? Lutaria para acabar com a miséria ou lutaria para poder ter mais armas, né? O Evangelho de Lucas fala a respeito de vender a sua capa e comprar uma espada. Um cara desse está distorcendo sobre a Bíblia, tá? Não é nenhuma uma dificuldade de interpretação. Porque realmente em Lucas 33, 36, Jesus fala para os discípulos venderem suas capas para comprarem uma espada. O que o Nicolas não te fala é o que vem antes e depois dessa fala. O contexto dessa passagem é quando Jesus estava conversando com os discípulos e ele diz que estava se preparando para ser levado e crucificado, né? Tanto que ele explica que ele está preparado para fazer com que a profecia do livro de Isaías 53:12 seja cumprido, que é onde está escrito, inclusive, que o Messias seria visto como um transgressor. Por isso ele diz para os discípulos venderem as capas e comprarem espadas, para serem vistos como transgressores. Ou seja, Jesus chamando quem tinha espada de pecador. O Nicolas também não conta o que acontece nos versículos seguintes, em que em Lucas 26:38, os discípulos mostram para Jesus duas espadas, e Jesus os repreende e toma as espadas para os discípulos não usarem. Tanto que em Lucas 22:49 a 22:51 está escrito que Jesus estava sendo levado preso e os discípulos perguntam para ele se deveriam protegê-lo usando espadas. E Jesus repreende. Jesus diz que não é para fazer isso. Tanto que quando Pedro fere a orelha de um homem que estava levando Jesus, Jesus não só briga com Pedro, como cura a orelha do guarda ferido. E ainda diz o seguinte, como está descrito na Bíblia, tanto em Mateus 26, 52 e 53, quanto em João 18, 10, 11. Jesus fala o seguinte: devolva a espada ao seu lugar, pois todos os que usam a espada morrerão pela espada. Basicamente, o com quem ferro fere, com ferro será ferido. Então, eu me pergunto, por que o Nicolas tem interesse de distorcer a Bíblia, né? Todo mundo sabe que Jesus andou com todos que eram considerados errados na época. Pessoas que eram consideradas pecadores, com prostitutas, adúlteras, pessoas doentes. E para essas pessoas, Jesus sempre teve palavra de amor, cuidado, acolhimento, né? Jesus repartia comida, oferecia alimento. Sabe o único momento que Jesus aparece com raiva na Bíblia? Quando ele encontra religiosos da época que estavam vendendo coisas no templo, usando o nome de Deus errado na igreja. Então, não caiam nesse papinho. Gente que distorce a Bíblia. O livro eu deixei para vocês todas as citações para vocês depois pesquisarem. Não caiam em papinho de Nicolas e nem de quem distorce a Bíblia e Jesus. A Michelle, coitada, ela sobe lá, faz as orações dela e tal, e assim, e o resto do dia dela é ficar agarrada com aquele maquiador dela, tomando chá, fazendo maquiagem, viagem. Inclusive, falando do maquiador, já pagou, Joyce? Não pagou ainda, Joyce. Michelle, me mantém o calote. Te deu um calote, me deu um calote. Como é que foi, Joyce? Você pagou a vinda do maquiador pra posse, pra maquiador na Michelle pra posse? É, porque ela queria que ele viesse, mas ela me disse, olha, o Jair não vai deixar porque ele é gay. Agora... O maquiador. É. Tá. Ficou. Esse Jair é um gay. O Jair é muito gay. Ele não vai deixar? Que bichona esse Jair. Não vai deixar porque ele é gay. Mas aí o maquiador gay e tal, ela falou, ele não vai deixar porque ele é gay. Ela falou assim, vamos trazer e dividir os custos? Aí ele maquia a mim, maquia você e tal. Eu falei, Michelle, eu geralmente me maquio sozinha, mas tá tudo certo, vamos lá. Vamos lá. Ela falou, então é o seguinte... tem que pagar o trabalho dele, tem que pagar o avião, tem que pagar não sei o que, tem que pagar não sei o que, eu compro as passagens de avião. Falei, claro, tudo bem. Aí passou um tempão, ela não mandou, né, sinal de fumaça. Aí ele mandou uma mensagem, que deu problema no meu cartão pra comprar as passagens de avião. Será que você pode fazer a compra e depois eu te devolvo o dinheiro? Tipo, meu marido tem o recibo disso ainda. Porque eu tava toda ocupada, tal. Eu falei, amor, compra aí, tal, passei os dados do maquiador, e compra aí, passagem de volta, e parará. Até hoje. Até hoje. Seu vídeo teve mais de 220 milhões de visualizações. Ele está entre os 3 deputados mais bem votados da história do Brasil, com 1,5 milhão de votos. Fez muitos conselheiros tutelares, muitos vereadores do Brasil afora e quase fez o prefeito de Belo Horizonte. Nicolas Ferreira é só a cabeça do iceberg. O problema é muito mais profundo. A carreira meteórica do Nicolas, ela vem de um projeto estruturado da Igreja Conservadora Fundamentalista dos Estados Unidos. Nicolas e tantos outros movimentos, projetos e pessoas da extrema-direita vêm sendo financiados há
mais de 50 anos. Inclusive temos documentos oficiais que na ditadura a CIA financiava igrejas evangélicas brasileiras. Você vai lembrar de vários movimentos que foram feitos trabalhando com a juventude, estádios inteiros de futebol, e o discurso era sempre o mesmo. Nós precisamos ocupar, nós precisamos de estar no espaço de poder. Deus nos chamou, Deus chamou a juventude para que a juventude esteja nos espaços de poder, nos espaços políticos. Financiamento bilionário, como denunciou há pouco tempo o ICL, mais de 150 bilhões de reais para que seja feito esse avanço do conservadorismo, do fundamentalismo e, de fato, que haja um combate das ideias progressistas. Tudo o que o Nicolas Ferreira quer, e essa igreja evangélica conservadora também quer, é que nós, pessoas que defendemos a democracia, continuamos achando que eles não são nada, que eles são chupetinha, que eles não existem, que a igreja evangélica conservadora não existe, que a igreja no Brasil é ínfima, que a gente não deve conversar com o evangélico, que evangélico é tudo maluco, que evangélico é tudo burro. Enquanto a esquerda é negacionista de que o problema que nós vivemos político e ideológico no mundo, e especialmente no Brasil, vai pelo viés da fé cristã, a direita enxota dinheiro nesses movimentos como Brasil Paralelo, Descende, Dunamis, a Igreja Batista Lagoinha e tantos outros como Nicolas, que são financiados por esses fundos globais de recurso para ampliar as ideias do conservadorismo. A guerra da família Valadão está distante de ser uma guerra pelo nome da igreja. A ultradireita não tem vergonha e nem medo de apoiar aqueles que defendem as suas ideias, de financiar pessoas, e está fazendo um trabalho de base seríssimo, indo nas universidades, nas escolas, utilizando os meios de comunicação, cooptando as crianças e adolescentes para projetos, e essas crianças e adolescentes cooptados vão se tornar Nicolas Ferreira, como nós estamos vendo agora. Agora, nós da esquerda continuamos apostando em figurões, velhos, caciques, em brigas, temos dificuldade de apoiar os nossos, o campo progressista só serve para se bater, não existe unidade. Pelo contrário, no campo da esquerda, você assumiu que você é de esquerda, você assumiu que é do campo do progressista, você ganhou 2 milhões de inimigos, e agora você lida contra a direita e contra os seus próprios parceiros. O que está em jogo não é Bolsonaro ou Lula, o que está em jogo é daqui 10 anos, você mulher não poder ir trabalhar porque o seu lugar é em casa cuidando dos filhos. Que esse discurso já é real hoje. Por isso, Nicolas Ferreira é só a ponta do iceberg. O que nós temos que enfrentar no Brasil é muito maior. E infelizmente, nós do campo democrático, que estamos aqui numa luta antifundamentalista, que estamos lutando contra essa igreja evangélica, conservadora e fundamentalista, somos criticados, taxados, embarreirados, inclusive pela própria esquerda, pelos próprios progressistas, que olham para nós como se a gente fosse intelectualmente reduzido, tem pouca disposição de fazer ajudas, aportes financeiros, porque não é capaz de ter uma linguagem religiosa, não é capaz de ter o domínio da linguagem da religião, que é a linguagem das periferias do Brasil, e aí, ao invés de ter uma consciência de humildade e apoiar quem faz, passa a descredibilizar o nosso trabalho. Agora, cada vez mais, eu vejo gente que nunca abriu a Bíblia, que nunca teve nenhum compromisso com o Evangelho, falando em nome da Bíblia, falando em nome de Deus, e agora vê um monte de gente da pseudo-esquerda que quer dar aula de Bíblia pra gente, um monte de gente que só porque pesquisa isso há não sei quanto tempo, que tem 2 artigos na Folha de São Paulo, acha que conhece o campo evangélico inteiro, porque infelizmente a esquerda é assim, ela é extremamente arrogante e não tem capacidade de fazer reflexão e não quer fazer trabalho de base. A esquerda, pseudo-intelectual, acha que ela é capaz de salvar tudo, ela tem que dar as respostas de tudo, e porque ela foi lá, fez um mestradinho, um doutoradinho sobre o campo evangélico, ela é autoridade para falar, então, escreve no jornal e está resolvido o campo evangélico. Os próximos anos serão terríveis. As surras eleitorais que nós estamos tomando, da eleição de conselheiro tutelar, da eleição municipal, já está nos anunciando que vai ser 2026. E nós ainda continuamos brincando, achando que Nicolas e o campo evangélico é bobagem, é só chupetinha. Nós estamos dizendo, nós estamos denunciando isso desde 2016, mas ainda boa parte do campo progressista prefere não ouvir ou prefere vir e criticar, prefere vir brigar, não tem unidade num projeto que é um projeto de paz, alegria e justiça, de defesa da democracia para todo mundo desse país. Abre o olho, o Nicolas é só a ponta do iceberg. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês que eu acho que ninguém se tocou disso. Mas essa história de que o Bolsonaro queria ir pra posse do Trump é mentira. Ele não quer pisar nos Estados Unidos. Sabe por quê? Se ele pisar lá, ele não volta. Ele é investigado lá. Vocês lembram quando ele fugiu do Brasil e ficou 3 meses lá? Ele saiu aqui do Brasil como chefe de Estado e mudou o visto depois para visto de turista, mas em qualquer um dos 2 casos, ele não pode fazer negócios nos Estados Unidos. Aí ele saiu daqui com joias do Brasil, com valores, ele não declarou. Essas joias eram roubadas. Ele vendeu nos Estados Unidos sem autorização para isso, recebeu dinheiro, não avisou ninguém, não pagou imposto, retirou esses valores dos Estados Unidos sem avisar ninguém. Além de responder por crime fiscal, ele também comandou um golpe de Estado a partir de solo americano. Isso lá é o crime de terrorismo doméstico. Olha, esse crime de terrorismo doméstico foi criado depois dos ataques das Torres Gêmeas de 11 de setembro. É um crime grave. Se ele pisa lá, ele não volta. A Operação Lesa Pátria é uma cooperação entre a Polícia Federal e o FBI. A Polícia Federal foi investigar as joias lá nos Estados Unidos, autorizada pelo FBI e acompanhada pelo FBI.
Ele responde a investigação lá. Depois do problema aqui, ele tem problema lá. Se ele pisar lá, ele não volta. Ele nunca quis ir para a posse do Trump. Você sabia disso? Olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.